Boa noite a todos. É com muita alegria, mas alegria mesmo, alegria cristã, estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e aqui na nossa região, Franca, São Paulo, e outros amigos que estão aqui participando também conosco, de outros estados, também estamos com um friozinho. E esse evangelho é para aquecer os nossos corações, a nossa mente, né? E como nós temos costume, meus amigos, toda reunião, né, que nós realizamos todas as segundas-feiras, nós fazemos uma leitura de sensibilização do nosso pequeno grande livro, Caminho, Verdade e Vida. Solange, querida, você vai fazer para nós a leitura da noite, né, Solange? Seja bem-vinda. Exatamente. Boa noite a todos. Boa Obrigada noite, querida. pela oportunidade. Vamos lá compartilhar a sua mensagem. É quem sois, né, Solange? Exatamente. Certinho? Certo, só aumentar. Isso. Quem sois? Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Qualquer expressão, Atos capítulo 19, versículo 15. Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificações que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos para o esclarecimento dos outros. Invocam o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento, sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não olvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal que vos perguntarão quem sois. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 63, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Isso. Muito obrigada. E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Iraides. Iraides, querida, irá fazer para nós a nossa oração inicial, né? E que essa oração, Iraides, chegue também àqueles nossos irmãos, aos seus familiares, né? Do acidente daquela aeronave, né? Que Jesus ampare e ilumine. Boa noite, querida. Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que retornamos aqui, né, em torno do Evangelho de Jesus, para estudarmos, né, um pouquinho mais, aprender com o Mestre, seus ensinamentos, suas parábolas, e as leis naturais, as leis divinas. Senhor, nós agradecemos esses instantes maravilhosos, com esses irmãos encarnados e desencarnados. Envolva-nos, Senhor, na sua paz, na sua luz, adentre os nossos corações, encarnados e desencarnados. Traga-nos o esclarecimento, como sempre, dessa doutrina maravilhosa,
Estamos aqui, Senhor. Chegamos até aqui, graças à doutrina. Que possamos alcançar os irmãos de menos conhecimento, com nossas preces, com nossa vibração positiva, em sonho, em desdobramento, colaborar com essas equipes socorristas, não só aqui nessas tragédias que o nosso país ultimamente tem vivido, particularmente esta, né? E te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que neste momento fazem a passagem, aqueles que ainda não possuem o conhecimento que possuímos, e que alcance a eles nossas melhores vibrações, para que possam despertar, que possam ser socorridos na sua luz divina, nas suas palavras de vida eterna, na dedicação desses companheiros espirituais que, em seu nome, Jesus, atua nos dois planos com todo amor proveniente do seu coração. Senhor, que possamos sempre beneficiarmos com o conhecimento dessa bendita doutrina, que possamos também nos consolar e levar o consolo aos irmãos queridos. Que a sua paz envolva cada um deles, seus familiares, e que possam estar estudando em breve nessas colônias espirituais, nesses hospitais. Obrigada, Senhor. Obrigada pela doutrina bendita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome em toda parte, na terra, nos círculos espirituais. Dai-nos, Senhor, o pão material, o pão espiritual, a luz nos nossos caminhos. E perdoa as nossas dívidas, que são tantas, assim como tentamos perdoar os que nos ofenderam. Não nos deixe entregue à tentação do caminho, à dor que pensamos que reside em nós, Senhor, a tristeza, o desânimo. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que a sua paz envolva esses irmãos queridos, mais necessitados, mais desamparados, mais tristes e mais sofridos. Nesse instante, possamos colaborar com esses benfeitores de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, Iraíz. Muito obrigada, amiga. Agora eu vou convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. A Odília irá fazer para nós uma pequena leitura do Evangelho. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, Odília. Vamos lá. Nossa piedade filial. Gente, se escutar algum barulhinho aqui na rua, às vezes tem algum movimento, tá? Piedade filial. Item 3. O mandamento. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra em dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse deve
esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Obrigada. Nós que agradecemos, Otília. E agora, meus amigos, deixa eu voltar aqui para a telinha. Nós vamos convidar a nossa amiga Nayara, né? A Nayara que sempre atende os nossos pedidos amigavelmente, né? Com alegria cristã. A Nayara que trabalha aí com as crianças. E esse tema é de propósito, viu, Nayara? É um tema que eu vejo assim, nós estamos precisando trabalhar muito ele, principalmente com as nossas crianças e com os nossos jovens, né? É um tema, assim, muito caro ao coração. Então, Nayara, querida, seja bem-vinda, a sala é sua, e nós aqui nas janelinhas abertas e nas fechadas, iremos te acompanhar. Fique à vontade, querida. Obrigada, Tânia. Então, eu agradeço, né, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom quando você me convida. Né? Então, vamos lá, falar desse tema tão importante, como você falou, né? Hoje em dia, eu estava vendo a moça falando, hoje em dia os filhos não comem mais com os pais, não tem mais aquele momento. Quando chega em casa, fica trancado no quarto, cada um no seu quarto. Então, não tem mais igual antigamente, né? Muda muito, é muito diferente. Então, a gente tem que realmente ensinar para as crianças, né, que tem que sempre estar ali presente, né, grato por tudo que eles fazem por nós, e é isso. E ontem foi o Dia dos Pais, então foi uma oportunidade, né, que a gente vê a maioria das pessoas que passaram com os seus pais, né, para demonstrar mesmo, assim, quando a gente olha no Instagram, todo mundo coloca foto para os pais, né? Aí será que na vida real a gente é presente, né, na vida deles? Então fica esse questionamento. Então ontem, por ser o Dia dos Pais, o Dia dos Pais como igual todos os dias, né? Mas nesse dia é mais especial um pouco, porque é a oportunidade mesmo que a gente tem de reunir a família, de estar todo mundo junto, né? E agora a gente vai estudar esse capítulo 14, né? E a gente pensa, o que é honrar? Né? Quando Moisés escreveu lá os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, o que significa isso? E aí no dicionário, honrar é conferir honras, dar crédito ou merecimento, exaltar, levar às alturas, glorificar, tornar-se digno, dignificar-se, enobrecer-se, engrandecer-se, pagar, quitar uma dívida assumida. E fazer sentir ou sentir orgulho, lisonjear-se. Então, olha o tamanho do significado da palavra honrar. Então, a gente percebe que honrar é muito maior do que amar, né? Muito mais. Não basta que eu apenas ame o meu pai e a minha mãe. Eu preciso honrá-los, né? Eu preciso exaltá-los, engrandecê-los, né? E colocar eles mesmo acima de todo mundo. Só estão abaixo de Deus. Então, é muito maior que amar. Não basta eu apenas amar. E sim, que a gente cuide, como disse o Allan Kardec nesse pedacinho que a moça acabou de ler para a gente, né? A gente tem que cuidar dos pais, respeitar, auxiliá-los, né? Enaltecer mesmo eles, engrandecer eles, porque eles estão abaixo apenas de Deus, né? Eles estão acima de todas as pessoas. Então, eu estava vendo uma palestra do Jorge de Larra, e ele disse que Moisés escreveu 2 tábuas, né? Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. A primeira tábua são os mandamentos que a gente deve ter em relação a Deus. Né? Eu sou o Senhor vosso Deus, não fará imagens de outros santos. São esses mandamentos que a gente tem que ter em relação a Deus. E a segunda são os mandamentos que a gente tem que ter em relação ao homem. Né? Não roubar, não matar, né? Não desejar a mulher do próximo.
Então, tem essas duas tábuas. E o honrar pai e mãe, ele está ali no meio. Ele é o quarto mandamento, ele é depois dos mandamentos de Deus e acima dos mandamentos do homem. Então, a gente tem que levar também esse exemplo, que isso não foi por acaso, né? Deus, quando ele lá inspirou Moisés a escrever os 10 mandamentos, não foi por acaso que honrar pai e mãe estava ali acima dos mandamentos que a gente tem que ter com o próximo. Não, porque o pai e mãe é maior, é mais do que qualquer pessoa, né? A gente tem que santificar mesmo, assim, os nossos pais. Então, estão apenas abaixo de Deus. Eu achei esse exemplo dele muito legal, assim, muito interessante. Então, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor vosso Deus, né, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorarei e não lhes prestareis culto soberano. O segundo: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto já é o que a gente está estudando hoje, que é honrar pai e mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E abaixo dele, depois dele, estão os que a gente tem que ter em relação ao próximo, que é o quinto: não mateis, o sexto: não cometereis adultério, o sétimo: não roubeis, o oitavo, né? Não prestareis testemunho falso contra o vosso próximo. O nono: não desejais a mulher do vosso próximo. E o décimo: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhes pertencem. E aí, se a gente for analisar os mandamentos, a gente vai perceber que esse honrar pai e mãe é o único mandamento que ele tem uma promessa. Os outros não. Não matar, ponto. Acabou. Né? Eu sou o Senhor vosso Deus, ponto. Esse não. Esse ele fala: honrar vosso pai e vossa mãe, para que você viva muito tempo na terra que vosso Deus vos dará. Então, tem uma promessa. Então, se eu honrar pai e mãe, eu vou ganhar de Deus uma terra e que eu vou viver muito tempo nela. Os meus dias nessa terra vão ser mais longos, então tem uma promessa. Né? E o que a gente pode entender? Que terra é essa, né, que Deus inspirou Moisés a escrever, a prometer para aqueles hebreus? Que terra era aquela? E aí a gente tem que se transportar lá para a época de Moisés, né, lá para a época da primeira revelação. Naquela época, tudo o que os hebreus queriam era chegar na terra prometida, que era a terra de Canaã. Era tudo o que eles queriam. Eles passaram grande parte da vida deles, depois que eles foram libertados por Moisés, procurando essa terra. Então, era uma forma de Deus mostrar que aquele mandamento era muito importante, prometendo para eles aquela terra, que eles tanto queriam, que era muito importante para eles. Então, eles só iriam viver muito tempo naquela terra se eles honrassem o pai e a mãe. Né? E aí, aqui no Evangelho, Kardec pergunta: se Jesus, quando ele veio, ele disse que o reino dele não é aqui, é no céu, por que nos mandamentos Deus promete para aquelas pessoas a terra e não o céu? Então, a gente tem que entender que naquela época da primeira revelação, as pessoas ainda eram crianças espirituais, eles ainda não estavam preparados para chegar alguém lá e dizer para eles que existia vida futura. Imagina, se Moisés chegasse e falasse isso, eles iam rir da cara dele. Então, não, Moisés precisava ser firme, precisava mostrar que Deus ele punia, que Deus castigava, para que aquele povo pudesse seguir as leis. Né? Então, tipo, Moisés falou de acordo com o que aquelas pessoas entenderiam na época. Então, por isso que é prometido a terra, né? E não a vida no céu. Porque tudo o que aquelas pessoas queriam unicamente era encontrar essa terra. Né? Esse era o objetivo deles. Então, Deus quis mostrar, assim, como era importante esse mandamento. E aí, no Evangelho, a gente encontra o pedacinho que é piedade filial. Né? Eu vou ler um pedaço e vou comentar. E aí é o terceiro parágrafo, o item 3, que a Odila falou.
né, que honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade, de amor ao próximo. Qual que é essa lei? Né, a lei de caridade, se você for lá na pergunta, se eu não me engano, 886, do Livro dos Espíritos, é perguntado o que é a caridade, né? E aí os Espíritos respondem: caridade é você ser benevolente com todas as pessoas, ser indulgente com as imperfeições dos outros e perdoar as ofensas. Então, essa é a lei de caridade. E aí, mais para frente, né, o Kardec fala: não se pode amar o próximo sem amar o seu pai e a sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Então, a gente tem que cumprir de maneira mais rigorosa com os nossos pais, em primeiro lugar, né? É ser bom com eles, ser benevolente, é perdoar as ofensas que às vezes eles fazem com a gente e a gente também faz, né? Então, é perdoar e é ser indulgente com as faltas deles. Porque a gente tem que entender que os nossos pais, por mais que estejam acima de todas as pessoas, eles também erram. Eles também são espíritos imperfeitos. Então, a gente tem que ser indulgente, entender que eu também erro, e muito. Então, a gente tem que ser indulgente com eles também. E cumprir de forma mais rigorosa ainda. Porque quem é mais próximo do que os meus pais que moram comigo na mesma casa? Que estão comigo ali desde quando eu nasci. Que estão presentes na minha vida, na minha formatura, que estão presentes em qualquer lugar, no meu casamento, em qualquer lugar que eu esteja, eles vão estar ali do meu lado. Então, a gente tem que cumprir com eles tudo o que a caridade fala em relação ao próximo, o triplo com eles. Então, tem que ser mais rigoroso ainda. Né? E esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Né? E a gente pensa, como que Deus pune? Se o Deus que Jesus ensinou para nós, veio nos mostrar, é amor. Deus não pune. Por que Kardec está dizendo isso? Então, a gente tem que entender também que essa punição que Kardec disse é a lei de causa e efeito. Se eu não trato os meus pais com caridade, se eu não honro eles, né, se eu não faço com eles o dobro do que eu faço com o próximo, eu vou colher isso mais para frente. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso pode ser nessa vida, eu posso ter filhos, que meus filhos também vão me tratar assim, pode ser em outra, que eu vou continuar tendo os pais que me tratam assim. Então, é nessa forma que Kardec disse que Deus pune. E aí, a gente pensa, né? Na rua, é muito fácil a gente ser bom, a gente ser caridoso. Porque na rua, é muito raro alguém estar ali te falando não. Você vai estar em lugares que as pessoas pensam como você. Você vai estar em lugares que as pessoas querem fazer o mesmo que você. Então, na rua é fácil a gente ser bom. Porque a gente pode fingir ser quem a gente quiser. Mas é dentro de casa, na convivência, né? Viver com aquela pessoa que é difícil. Porque aí é onde encontra as diferenças, cada um tem uma opinião, cada um entende a vida de uma forma, então é difícil. Então, como que pode ser verdadeira a minha caridade na rua, se dentro de casa, que é onde a gente mostra quem a gente realmente é, a gente não é caridoso? Então, essa caridade é mentira. Né? É na hora lá que os pais estão falando não, que eles estão educando, que eles estão ensinando, que eles estão me contrariando. É nessa hora que eu mostro quem realmente eu sou. Então, a gente tem que ser caridoso com eles em primeiro lugar. Então, a piedade filial que Kardec diz é isso, né? Fazer tudo que a caridade manda a gente fazer. Né? Respeitar os pais, amá-los também. Né? E fazer de forma mais rigorosa tudo o que a gente faz com os nossos amigos.
né? Exaltar os pais, colocar eles acima de todos. E aí, quando ele fala que esse dever se estende naturalmente também àquelas pessoas que cuidam da gente, mas que não têm obrigação de fazer isso, a gente entende que ele está dizendo algum avô que criou, avô, que por algum motivo os pais abandonaram, ou até mesmo aquele casal que adota, que não consegue ter o seu filho ali de sangue e adota, né? Um tio, uma tia, uma madrinha. Então, todas as pessoas que cuidam da gente, mesmo sem ter obrigação nenhuma, porque não firmaram esse compromisso lá no plano espiritual de vir como pai daqueles espíritos, e mesmo assim se dedica, né, dá tudo para o filho, que mesmo não sendo de sangue, é de coração. Esse nosso dever de honrá-los se estende também para eles. E eles têm tanto mais mérito quanto a sua obrigação é menos necessária, quanto eles não têm obrigação nenhuma. Né? Isso que Kardec nos diz. Chico Xavier, ele falava que a gente não erra de endereço na reencarnação. Então, se eu estou na casa com os pais que eu tenho, ou até mesmo os pais adotivos que eu tenho, é porque eu deveria estar ali. Ali era o lugar que eu deveria estar. Né? A gente não erra de endereço. Antes da gente reencarnar, é feito um planejamento reencarnatório. Se eu tiver merecimento para participar, eu vou participar. Claro que não vai ser totalmente como eu quero. Os espíritos superiores vão ver se aquela situação que eu quero passar eu vou aguentar, se é permitido por Deus. Então, se eu tiver merecimento, eu vou participar. E aí eu vou escolher os meus pais, ou os meus pais vão me escolher para a gente formar uma família aqui na Terra. Se eu não tiver merecimento para isso, os espíritos superiores vão fazer esse planejamento para mim. E eles fazem julgando ser o melhor para mim. E eles sabem disso. Então, a gente não erra de endereço. Se hoje eu vivo com esses pais, nessa casa, com essa família, é porque eu precisava estar ali. E por que eu precisava estar ali? Eu precisava resgatar algum débito. Ou eu precisava ajudar alguém ali naquela família. Então, se a gente está nessa casa, com essa família, é porque a gente precisa estar. Então, quando os pais biológicos, por vários motivos, abandonam seus filhos, e a gente tem que entender esse abandonar, que não era no nosso planejamento, porque ninguém vem aqui na Terra com um planejamento ruim. Nenhum pai, nenhuma mãe vem na Terra com um planejamento de ter que abandonar os seus filhos. Não. Isso acontece pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, quando por algum motivo os pais abandonam os seus filhos, a espiritualidade, ela é muito perfeita. Ela trabalha tanto para o nosso bem, e aí, quando isso acontece, ela já organiza lá no plano espiritual uma pessoa, um filho, uma mãe, um pai, que seria bom para nós, que a gente também tem algum débito com eles, ou que a gente tem alguma simpatia por eles. Então, por isso que a adoção também não é por acaso. Essa pessoa seria, de qualquer forma, presente na minha vida. Pode não ser como mãe, como pai, seria algum amigo. Então, a espiritualidade é muito perfeita. Quando isso acontece, ela já organiza lá na hora, mexe os pauzinhos e, de alguma forma, coloca pessoas que ia ser útil para mim, para o meu aproveitamento. Isso também acontece em casos de abuso. Não era para aquela pessoa engravidar ali naquela hora. Só que, por infeliz do destino, ela foi abusada, engravidou. Aquele espírito que vai vir como filho dela, a espiritualidade mexeu os pauzinhos e colocou justamente aquele espírito que precisava estar com aquela pessoa. Que uma hora ou outra ia vir e fazer parte da família dela. Então, é tudo muito perfeito. A gente não entende metade, né, do que a espiritualidade faz. Então, se somos criados por pessoas que não é nossos pais biológicos, mas é nossos pais por amor, né, nossos pais de coração, a gente tem que honrá-los também. E agradecê-los e ter gratidão demais, porque eles não têm obrigação.
Então, Kardec continua dizendo que Deus pune, né? Com rigor, toda violação desse mandamento. Né? E igual eu disse, se Deus é amor, como ele pune? Essa punição é a lei de causa e efeito. Né? A gente vai colher tudo que a gente planta. E aí, quando a gente não honra os nossos pais, quando a gente não é caridoso com eles, né, a gente vai, em alguma circunstância da vida, colher isso. A gente pode colher a indiferença com o filho, a gente pode continuar vindo com aquela pessoa até que a gente aprenda a se amar. Então, eu tenho que aprender, não importa como. Eu vou continuar vindo até que eu consiga. Até que nós consigamos se amar. Então, honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Quando Kardec coloca isso, a gente pensa, né? Como assim? Né? Honrar o pai não é só respeitar, não é só amar, é a gente também assistir nas necessidades. Né? E os filhos que colocam os seus pais nos asilos, né, nas casas de repouso? E aí? Né? A gente sabe que não é fácil cuidar do idoso, né? Os idosos voltam a ser crianças, realmente dão trabalho, são teimosos, mas quantas vezes a gente também não deu trabalho para os nossos pais, quando a gente era criança? Quantas vezes, até hoje, a gente é teimoso, a gente briga, né? Então, a gente tem sim o dever de cuidar deles. Né? A gente tem que ter paciência, tem que ter tolerância, né? Respeito e muito amor, para que a gente cuida deles sem ser por obrigação, e sim por amor, igual eles faziam com a gente. Quando a gente era criança, nossos pais não trocavam a nossa fralda porque eram obrigados a isso. Não, eles trocavam com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor. Né? Eles gostavam de fazer aquilo, gostavam de alimentar o filho, gostavam de ajudar numa lição da escola. Né? Eles gostavam de estar ali, não por obrigação. Então, por que que eu, quando é a minha vez de cuidar, de fazer a minha parte, eu faço com obrigação? Né? A gente tem que cuidar de coração, né? Igual ser caridosos, igual o Kardec está colocando aqui. Né? Com gratidão pelo que eles fizeram para a gente. Hoje a gente vê muitos filhos que ou abandonam os seus pais porque não tem paciência de cuidar, ou porque diz que a vida é muito corrida. Ah, não tenho tempo, não dá para mim cuidar da minha mãe, senão eu tenho que sair do serviço, eu vou colocar no asilo, que lá vai ser muito melhor cuidada. Não é assim. Às vezes, essas pessoas que colocam no asilo não vai nem visitar os pais. Não vai nem lá. Ficam anos e anos sem ver. Né? Então, os pais ficam lá, sem receber uma visita de ninguém, se sentindo impotente, sente que ninguém ama, né? Sente que eles são um fardo. E fica lá esperando só a hora do desencarne. Não tem nada para eles fazer. Claro que tem casos, a gente não pode julgar também. Tem casos que não tem o que fazer. A pessoa precisa trabalhar e tal, uma ajuda seria bem-vindo. Mas e aí? A pessoa está indo lá, está visitando todo dia, está vendo o que os pais precisam, né? Está honrando mesmo assim, mesmo não morando junto, né? E quando os filhos não abandonam os pais, tem alguns filhos, não são todos, lógico, que deixam o pai lá no quarto jogado, não vai ver se o pai está precisando de água, se está precisando trocar a fralda, quando usam. Né? Às vezes os pais não andam, aí fica lá horas e horas na cadeira de roda ou na maca, só esperando alguém ir lá perguntar se eles querem beber uma água, se eles estão com fome. Né? Quando os filhos não têm nojo de estar ali, de trocar, ou tédio de ficar ali ouvindo as mesmas histórias que os pais contam repetidamente, porque a cabecinha já não está mais boa como era antes. E aí a gente deixa essa oportunidade passar.
E aí, quando desencarnar, a gente vai desesperadamente procurar uma mensagem, uma carta espiritual. Porque a gente quer, arrependeu e quer resolver tudo. Mas aí fica muito mais difícil. Por que eu não aproveito a oportunidade enquanto eu posso? Enquanto eu estou ali convivendo junto? Então, a gente vê muitos casos assim, né, que os pais ficam jogados. Allan Kardec, ele diz isso, quando os pais não estão jogados nos cômodos mais ínfimos da casa, ali, sem ninguém preocupar. Imagina como eles se sentem. Eles sentem que são um fardo, que estão ali atrapalhando, né, que estão atrapalhando os filhos, que às vezes, nossa, meus filhos não podem sair porque tem que cuidar de mim. Aí se sentem um fardo. Isso deve ser muito ruim. E aí Allan Kardec continua. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão aos seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade, e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhe obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário. Eles devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, grata por Deus, grata a Deus. Então, é um tapa na cara, né, que Kardec dá pra gente. Quantas vezes sua mãe te cobrou o leite que ela te deu? Ou as noites que ela não dormiu, indo lá no seu quarto toda hora, vendo se você tá bem, se você tá respirando, né, quando você estava doente, a mãe, o pai, quantas vezes eles veio aqui e cobraram a gente? Isso nunca aconteceu. Né? Então, por que tá, nossa, eu já estou fazendo muito, já coloquei meus pais para morar comigo, já tá demais, já tá bom demais. Aí, enquanto eu, para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, faço de bom e do melhor, para mim, para eles, para os meus pais, não, só o resto, ou só ali o que pouco. Não, e Kardec fala, permita dar aos seus pais o supérfluo, dá um agrado de vez em quando. E isso que ele disse não serve só para bens materiais, serve também para o amor, para o carinho, né, o cuidado. Então, ele fala, a gente tem que também dar essas coisas bobinhas, assim, que a gente tem uma atenção, um ombro amigo, às vezes ouvir a história que ele não cansa de contar ou que esquece que já contou, né, ter paciência, tolerar. Isso também é a piedade filial, que é grata a Deus. É isso que Deus quer de nós. E não é porque o meu pai está aqui que eu vou falar, mas o meu avô, ele faleceu faz pouco tempo, faz menos de um ano, faz acho que 7 meses. E quando ele descobriu que ele estava com câncer, isso foi muito rápido, ele desencarnou com 2 meses. E os filhos, nossa, era muito bonito de ver, porque, tipo, mudaram totalmente a sua vida, deixaram suas casas, seus filhos, suas namoradas, para poder ir lá e cuidar do pai que estava doente, né, que é o meu avô. Então, cada dia um filho ficava lá. E era, tipo, muito bonito, porque aí eles trocavam, davam banho, tentava dar comida, que meu avô não comia muito, não queria mais comer. Então, foi 2 meses muito difícil. Mas você via, assim, que eles faziam o que eles podiam. Eles fizeram o que eles puderam para que o meu avô tivesse
uns 2 meses menos pior, assim, do que seria. Né? Que ele tivesse um pouquinho de conforto, ou entender que, tipo, os filhos estariam ali para cuidar da minha avó quando ele desencarnasse. Então, era muito bonito de ver. E aí, hoje, desde que o meu avô morreu, minha avó não dorme um dia sequer sozinha. Porque aí os filhos revezam e cada dia um vai lá e fica com ela. E isso é muito bonito. E, tipo, fazem de todo o coração, eles não fazem por obrigação. Ela até fala, não, pode deixar, eu durmo sozinha e tal. Eles, não, a gente vai ficar aqui. E aí desmarca compromisso, e um vai lá e cobre pro outro, e os filhos ficam se ajudando, né? Os irmãos se ajudam, isso é muito bonito. Então, quando o Kardec fala dessa forma aqui no Evangelho, né, bravo mesmo, puxando a orelha, ele nos diz, né, quantas vezes os nossos pais cobraram pelos que eles fizeram. Nem posso fazer o que for, posso fazer tudo por eles, não vai pagar o que eles fizeram por mim. Eu não vou conseguir pagar essa dívida. É uma dívida muito grande. Eu não consigo, então eu tenho que fazer o meu melhor, e mesmo assim não vai ser o tanto que eu deveria dar. A gente não vai conseguir. Porque eles deram um presente para nós, um bem muito grande, que é o nosso corpo. Sem eles, a gente não iria estar aqui encarnado. A gente precisava dos nossos pais para poder estar aqui, para poder melhorar, né, para poder progredir, para poder resgatar os nossos débitos. Então, a gente tem uma dívida enorme com eles, né, que é eles nos deram esse presente, que é o nosso corpo material, que é o corpo que permite que a gente evolua. A gente precisa nascer aqui na Terra para poder resolver tudo que a gente tem que resolver. Então, é um presente, nada pagaria. E aí ele continua. Aí, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Ele será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na existência atual, mas com certeza em outra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Mais uma vez, ele coloca a lei de causa e efeito. A gente não consegue fugir dela. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, se eu estou sendo ingrato, se eu não consigo reconhecer tudo o que eles me deram, eu vou colher isso, eu vou receber ingratidão também. E pode ser tanto nessa vida como em outra. E aí ele continua: alguns pais, é certo, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições dos outros, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os erros, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, mais uma vez, ele diz que a gente tem que ser caridosos com os nossos pais, o triplo do que a gente é com o próximo. E se a lei de caridade fala que a gente tem que perdoar as ofensas, tem que amar os inimigos, né, pagar o bem com o mal, por que eu não posso fazer isso com os pais que não são bons pais? Porque existem muitos. Existem muitos pais que abandonam seus filhos, que jogam para um orfanato, ou até mesmo que criam os filhos, mas
bravo e bate e espanca e bate na mãe, né? Não são bons pais. Mas é Deus que deve punir eles, pela lei de causa e efeito, não sou eu. E aí, né, é fácil para mim falar, porque eu tive pais maravilhosos. Minha mãe já desencarnou, mas era muito maravilhosa. Meu pai faz tudo para mim. Então é muito fácil. Mas isso não sou eu que estou falando, foi Kardec. Né? Jesus que fala, é Kardec, é os espíritos. Por mais que se esses pais não são bons, não cabe a mim fazer algo para puni-los. Porque a partir do momento que eu faço algo para puni-los, eu estou me igualando a eles. Então, a gente tem que entender que todos nós somos espíritos imperfeitos. A gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui para se melhorar. E se esse pai ou essa mãe é assim, ele vai colher esse fruto que ele está plantando. Deus vai perguntar para ele o que ele fez com aquele filho que Deus confiou para ele. Eu não preciso fazer nada. Né? E como eu disse lá, que Chico falou que na reencarnação a gente não erra de endereço. Se eu estou com esses pais, é porque eu precisava estar. Às vezes eu já fui uma malfeitora para ele no passado, e ele está comigo nessa família para a gente aprender a se amar, mas ele não consegue. A gente não sabe. Pode ser várias coisas. Né? Quem sou eu para puni-lo se eu também erro? Se eu também faço algo que não é bom? É difícil, claro. E aí, nesses casos, honrar o pai e a mãe que não são bons pais, não é a gente ter que amá-los, porque é difícil pra caramba. Não é isso. Mas é a gente respeitar eles. Né? Mesmo que afastar, que às vezes afastar é necessário. Então, mesmo que de longe, é eu perdoar eles, bem no meu íntimo. Eu não guardar rancor. Né? Eu pagar o bem com o mal mesmo. Porque isso é problema deles. Se eles não são bons pais, é problema deles. Quem vai depois ter que arcar com as consequências são eles. Mas a partir do momento que eu me igualo e que eu pago o mal com o mal, que eu faça com eles, né, a maior das ingratidões por eles não serem bons pais, esse problema passa a ser meu. Né? Isso vai ser meu. E aí a gente vai ficar ligado por várias e várias encarnações até que a gente consiga aprender a se amar. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Se eles não são bons, se eles, por alguma razão, fazem coisas que para mim não me faz bem, eu vou me afastar. Eu me afasto. Só que eu não desejo mal para eles. Eu perdoo as ofensas. Eu pago o mal com o bem, eu rezo para que eles possam melhorar. Então, é isso que Kardec nos diz. Então, a gente também tem que lembrar que, às vezes, a gente está resgatando algum débito. Nós não sabemos. Então, que a gente possa refletir. Se os meus pais não são bons, pode ser que eu esteja resgatando algo que eu mesma plantei. Colhendo algo que eu mesma plantei. Então, que a gente tenha também, né, esse discernimento, né? E aí, para o bem de todos, né, melhor realmente essa pessoa se afastar, fazer a sua parte, porque aí não vai estar ligado com esse espírito. Ele depois que vai ter que se ver e aprender. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe também significa que a gente deve seguir os passos de Jesus. Porque a lei de Deus, ela é muito perfeita. Tudo está ligado. Né? A partir do momento que eu honro os meus pais, que eu faço eles sentir orgulho de mim, né, que eu não os envergonhe, igual estava escrito lá no dicionário, eu preciso seguir os passos de Jesus. Eu preciso ser caridosa, né? Eu preciso fazer o bem. E aí, quando eu faço isso, eu já estou cumprindo todo o restante das leis de Deus. Porque se eu quero que os meus pais sintam orgulho de mim, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar nada do próximo. Eu vou ser caridoso, eu vou tentar seguir os passos de Jesus. Mesmo errando, eu vou tentar ser uma pessoa melhor.
Então, a lei de Deus, todos os ensinamentos, está tudo interligado. Quando eu pratico a caridade, né, com os meus pais, eu estou honrando eles e estou cumprindo todos os outros mandamentos. Então, se nós, né, não temos bons pais, que não são bons para nós, que eu possa fazer a minha parte, me afastar, honrá-los da mesma forma, pela gratidão de ter um corpo físico que eles me deram, e, mesmo de longe, continuar sendo caridosos, pagar o mal com o bem. E aí Kardec finaliza. Se a lei de caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições dos outros, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, em se tratando dos filhos para com os pais. E aí ele finaliza esse item dizendo que se com o próximo... Se a gente não for caridosos com o próximo, isso pode ser apenas uma falta. Mas quando é com os pais, isso é um crime. Porque aí a falta de caridade se junta à ingratidão. E isso é muito sério. A gente tem que ser grato, pelo menos pelo corpo que a gente tem. Ah, não tenho nada para ser grato. Meus pais só me fazem mal e tal. Mas e aí? O corpo que você tem, a oportunidade que você tem de ser melhor. Então, quando a gente é ingrato, a gente está cometendo um crime que vai ser cobrado para nós. E aí, depois o Kardec finaliza falando sobre a terra que Deus prometeu. Por que que naquela época não podia falar de céu? E aí eu volto a falar igual lá no início. Naquela época, aquelas pessoas não podiam, eles não entendiam, eles não tinham essa capacidade ainda, porque ainda eram crianças espirituais. E aí, só depois, quando Jesus veio, que ele nos apresentou uma vida terrena, uma vida futura, uma vida celeste. E aí a gente pode interpretar, sim, esse mandamento como essa terra sendo prometida, essa terra prometida sendo o céu, né, sendo o plano espiritual. E também a gente pode interpretar como sendo o mundo de regeneração, que a gente sabe que a Terra vai passar, está passando por essa transformação. Né? E só vai herdar a Terra aqueles que seguem os caminhos de Jesus, que seguem as leis de Deus. Então, que a gente possa refletir e começar um exercício, né, para tentar ser bons filhos, ser gratos, mesmo quando os pais não são bons, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E aí eu vou finalizar com uma mensagem da Joana de Ângeles, que chama Deveres dos Filhos. E ela fala assim: toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. O carinho e respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-los com severidade, desde que não são dotados da necessária lucidez e correção para esse fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão à consciência, em forma da presença da culpa neles gravada. Auxiliá-los por todos os meios ao alcance é mister indeclinável, que o filho deve ofertar com extremos de devotamento e renúncias. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole.
Ninguém se vincula a outro através dos vigorosos liames do corpo somático, da família, sem justas, ponderosas razões. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem. Eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito postergar. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo, de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investidos. Essa mensagem se encontra no livro SOS Família, de Joana de Ângeles e psicografada por Divaldo Franco. E é isso. Agradeço, Tânia, né, por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos, Nayara. Eu estava aqui refletindo bem, porque a semana passada eu tenho uma mãe que ela sempre fala que ela é amiga do filho. E eu disse, não, você é mãe. Pai e mãe têm responsabilidade sobre o filho. E amigo não tem responsabilidade nenhuma. A pessoa saiu do ambiente pisando firme, né? Não gostou. Mas a gente tem a função de pai e mãe, como se diz, será nos cobrado, o que fizeste dos seus, né? Então, que nós possamos, igual você nos diz, fazer o melhor que a gente possa. Foi muito bom, Nayara. É um tema, assim, que nos traz profundas reflexões. Sim. Gratidão, querida. Muito obrigada mesmo, viu? Meus amigos, não é fácil não, né? Ser pai, ser mãe, né? É uma missão que nos foi concedidos, né? E a questão do abandono é muito triste. A gente andou vivenciando aí uma moradora de um lar de idosos que durante 15 dias entrou numa depressão profunda por causa de abandono. Não foi a questão de filhos que ela não tem, mas foi do companheiro que ela tem. Então, assim, para a pessoa poder retomar a vida dela, precisou dela ver que é lúcida, sentir o amor de todos que estavam ao lado e a ajuda de um profissional, no caso, um psicólogo. Então, assim, que nós não abandonemos ninguém que estiver no nosso caminho, né? Uma palavra amiga, hoje, com a tecnologia, um oi que você manda para alguém que você não vê, ou ligar mesmo, como é que tá? Tá tudo bem? Isso faz muito bem, né? Ajuda a continuar a caminhada. Então, gratidão, querida. Muito obrigada mesmo. Meus amigos, estamos aí, né, já finalizando a nossa segunda-feira de estudos, e eu quero fazer o convite para a próxima semana. A próxima semana será Euzinha, aqui presente, que irá fazer o estudo porta larga e porta estreita. Qual é a melhor porta para se passar, meus amigos? Então, vamos refletir sobre essa parábola em nossas vidas. Fica aí o convite. E vamos agora para a nossa sensibilização final, enquanto o Adalto está ali organizando para fazer a prece. Quem pegou a sua aguinha, coloque aí do lado. Vamos agora serenando os nossos pensamentos, continuar nessa sintonia de paz, de amor, ligados nos ensinamentos de Jesus, do nosso querido Kardec,
vamos pedir o amparo, a proteção, deixar a porta aberta dos nossos lares para que a equipe do senhor José Marques Garcia, a equipe familiar que nos acompanham, possam, nesse momento, adentrar a cada lar, fluidificando as nossas águas, trazendo o passe que cada um de nós estão necessitando, né? Que seja os fluidos magnéticos de paz, de luz, de amor, de saúde. Então, meus amigos, que cada um, no fundo do seu coração, faça o pedido, faça o agradecimento, faça o louvor a Deus por mais esse dia que estamos aqui, quase findando, e também pela semana que estamos iniciando. Que as nossas preces, as nossas vibrações, chegue até aos amigos que aqui não puderam estar conosco, possam também estar com os nossos amigos que nos assistirão posteriormente. Rogamos, Senhor, pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um destino, Senhor, que eles possam ser abrigados nessas noites frias, que eles possam ser aquecidos. Rogamos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão em tratamento de saúde, para os que estão nos hospitais, que todos possam ser abençoados e amparados. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Obrigada, meus amigos, obrigada pelos que estão aqui nas nossas janelinhas, os que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus. Um beijão no coração, meus amigos.